Muito bem, Marujos, recebemos no episódio de hoje a maravilhosa Gisele Prado, professora da FATEC e de outras instituições também, né, Gi? E a gente falou bastante sobre a pesquisa acadêmica, a sua importância de TCC para o Porto. Qual é a importância disso, a proximidade da relação acadêmica das empresas com o mundo da pesquisa, tá? E ela desmistificou um monte de coisa, a gente falou sobre a importância do texto, se é melhor artigo ou monografia, né, toda a jornada dela, o território de aprendizagem dela, os cursos que ela fez, que já fez um monte de faculdade, um monte de pós-graduação, e dedica para te ajudar a você conseguir o seu diploma. Então vale muito a pena assistir esse episódio até o final, não perca. Fala Maruja, seja muito bem-vindo a bordo de um episódio do seu querido e amado Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária, que tem um canal separado, você já está ciente, né? Eu espero que você já esteja nos seguindo no @Tecnologia Portuária e no @Portcast Oficial. Se você não segue ainda, inscreva-se agora mesmo. Bom, e quero agradecer não só você que já nos segue, como também nossos queridos patrocinadores que fazem tudo isso aqui se sustentar, porque existe toda uma estrutura por trás, né? Antes de eu apresentar nossa querida convidada maravilhosa, eu quero agradecer T2S, tecnologia e software para o setor portuário. Mais de 85% dos contêineres movimentados passam por algum software que a T2S ajudou a desenvolver. Data Recintos, que é um software para você que trabalha em terminais, precisa migrar as informações para a Receita Federal. Tudo que sai, tudo que é movimentado tem que dar satisfação para a Receita, senão o seu terminal pode ser desalfandegado. Para isso, conte com Data Recintos. E a nossa querida, maravilhosa Logcomex, inteligência de dados para o exterior. Se você precisa de estratégia de mercado, conte com a galera do Logcomex, que eles têm várias soluções, inclusive com IA, para você adaptar o seu negócio. Muito bem? Gente, no programa de hoje... Tô me sentindo no programa de hoje, eu tô na televisão já. No episódio de hoje do podcast, estamos recebendo nossa querida, maravilhosa professora Gisele Esteves Camargo Prado. Esqueci um sobrenome. O nome é enorme, né? Gisele da Silva Esteves Camargo Prado. Mas é só Gisele Esteves Prado ou Gi Prado, como todo mundo me conhece. O Gi Prado é inesquecível, Gi Prado todo mundo conhece. E bem-vinda a bordo, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Boa tarde aí para quem está assistindo a gente. Vamos bater um papinho bem descontraído aqui. Show de bola. Gente, Gisele tem uma história incrível que ela vai contar para vocês. Vamos começar pelo começo da jornada, vamos voltar, vamos rebobinar a fita. E ela não só atua na área acadêmica, não só é professora já há muitos anos, muitas décadas, né, Gi? Como ela também atua na parte portuária. O que tem a ver o mundo acadêmico com o mundo portuário? É isso que você vai entender hoje. Então, eu queria pedir para você começar se apresentando lá do início. Lá do século passado, antes de entrar, o que tem a ver com o Porto? Antes disso, como foi teu início, tua jornada? Então, eu já estou fazendo esse ano aqui, eu completo 40 anos de magistério. Nossa. Eu comecei em 1985. Eu ainda morava em São Paulo, fiz faculdade de Língua e Literatura Portuguesas na PUC. É tão antigo o curso que ainda era separado. Literatura portuguesa, língua e literatura inglesas. Uau. Agora é tudo letras, mas antes era separado e eu fiz só língua portuguesa. Então eu fiz uma especialização mesmo em língua portuguesa. Já no primeiro, segundo ano da faculdade eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula, eu tinha 19 para 20 anos. Eu dou aula particular desde os 15. Porque eu sou aquela que perguntava assim para mim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, professora. Olha. Desde pequenininha. Eu botava minhas bonequinhas sentadas, pegava a porta do guarda-roupa da minha mãe, escrevia com giz, ela ficava louca de raiva comigo. Escrevia com giz, fazia de conta que era lousa, para dar aula para minhas bonecas. Desde muito pequena. Caramba. Sempre falei que eu queria ser professora. Nunca tive outra profissão. E aí eu já comecei a dar aula no primeiro ano de faculdade, né? Dei aula de tudo que você imaginar, maternal, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, cursinho, cursão, pré-vestibular, pré-vestibulinho, olha, de tudo para todos os níveis eu dei. Aí quando foi... Aí fiz uma pós-graduação em jornalismo em São Paulo. Ainda em São Paulo eu tive uma assessoria de imprensa em sociedade com meu marido. Meu marido é engenheiro e jornalista também é professor. Inclusive já temos episódio gravado com ele. Álvaro Camargo Prado, vê lá o episódio, vê lá, põe aqui o link. E aí ele dava aula também, a gente começou a trabalhar com isso, né? E aí quando ele se formou em jornalismo, ele foi trabalhar na área. Até por médio, porque eu era revisora de texto de uma revista, eu revisava a revista Imprensa e a revista do Gallery, da casa
Casa Noturna do Gallery. E aí eu tava um dia lá na agência revisando a revista, no tempo que ainda era no Pestap, pesquisem aí o que é Pestap. Você não sabe o que é Pestap, né? Pestap é quando não tinha computador ainda, né? Nossa. Não era tudo aí de feita numa placa, né? Era uma coisa maluca, era coisa doida. Nossa, vou ter que procurar a imagem Vai ter que disso procurar no o que é Google. Pestap. Era no Pestap ainda que a gente fazia a revisão de texto, e aí tinha que ir na agência, não tinha nada remoto. E aí eu ouvi uma conversa do dono da agência falando que eu não sei quem precisava de um jornalista, eu fui lá e indiquei meu marido. Aí ele começou a trabalhar, depois a gente abriu uma assessoria de imprensa. Aí com isso a gente foi indo nessa área da imprensa e eu nunca larguei o magistério, né? Sempre fui conciliando uma coisa com a outra. Quando eu vim para Santos, isso em 2003, eu vim pra cá em dezembro de 2003, minha mãe faleceu em dezembro de 2002. Eu fiquei muito perdida, abalada, queria sair de São Paulo, e aí viemos para Santos. Aí viemos para cá, eu fiquei um ano, arrumei um emprego aqui, outro ali, trabalhei em uma escola, o outro, trabalhei na escola dos estivadores. E você já conhecia em Santos alguém ou o Santos foi escolhido aleatoriamente? Não, porque assim, o proprietário da casa que eu morava em São Paulo, que era uma casa alugada, tinha um apartamento em Santos. A gente já estava pensando em mudar, ele ligou pra gente e falou, quer comprar meu apartamento? Estou vendendo. Aí eu falei, dinheiro para comprar eu não tenho, mas se aluga pra gente? Não, para vocês eu alugo, porque a gente, né, sempre pagou direitinho, então alugou e a gente veio para Santos no apartamento dele, que eu queria mesmo vir pro litoral. Tava pensando para a igreja de Santos, tava pensando em vir para um desses lugares. Meu marido dava aula em São Bernardo, né, na FEI, então era pertinho. Ele tinha alguns amigos aqui. Eu não conhecia ninguém em Santos. Quando eu vim para cá, não conhecia ninguém. Fiquei ainda um ano, aí um dia eu recebi um professor da FATEC, Mário, nosso amigo Mário, querido, saudoso. E ele estudou com o Álvaro, né? Ele fez FEI com o Álvaro. E ele foi na minha casa por ocasião do aniversário do Álvaro. Eu falei, Mário, eu queria voltar a estudar, o que você acha? Ele falou, eu sou coordenador de logística da FATEC. Até então, eu não sabia que a FATEC era uma faculdade do Estado, não sabia nada, né? E aí ele falou assim, vai ter o vestibular aí para logística. Mas eu não estudo física, química, matemática, essas coisas há mais de 20 anos, né? Você passar no vestibular? Aí eu falei assim, passar no vestibular? Eu falei, não, vai lá. E naquela época o vestibular era bem concorrido. Em 2005, o vestibular era de manhã, de tarde, né? Tinha de tarde e de noite. De tarde era 13 por vaga, de noite era 18 por vaga. Quando eu me inscrevi também. Era bem era concorrido. 18 por vaga, eu lembro. Era bem concorrido. E aí eu acabei entrando em segundo lugar. O primeiro lugar foi do filho do Mário, que era o coordenador, mas o filho dele acabou não cursando. E aí eu fiz... E foi vestibular, né? Era amiga do coordenador, Não, foi né? vestibular, desmistificar provinha, essas coisas aqui. Redação, tirei nota máxima na redação, né? Porque me garanti na redação. Mas até que não fui tão mal quanto eu imaginava. Matemática, fiz tudo na base da regra de 3 e vamos que vamos, né? E aí fiz os 3 anos de logística, me dediquei muito, porque quando eu fiz a primeira faculdade, eu trabalhava, estudava, então não tinha tempo para estar aquela dedicação. Quando eu vim fazer logística, eu estava com uma vida mais tranquila, trabalhava de casa, fazia uma revisão para uma revista, a Aero Magazine, que é uma revista da área de aviação, eu fazia revisão para eles, então eu fazia em casa. Que legal. Então, assim, eu trabalhava muito no período da noite, eu gosto muito de trabalhar à noite. E aí, então, mais tempo para estudar, né? A cidade proporciona mais isso e tal. Então, fiz os 3 anos de logística. Inclusive, esse final de semana, tive um encontro com o pessoal que se formou comigo. 20 anos, né? Tá fazendo 20 anos que a gente se conhece, 20 anos que a gente entrou na FATEC. E aí, depois, eu continuei dando aula. Voltei para a FATEC como professora 2 vezes, tal, que a gente sabe que tem aquela de concurso, de processo seletivo, né, por tempo determinado. E aí eu falei assim, eu quero voltar a estudar, vou fazer gestão portuária. Aí em 2018, acho que foi, eu fui fazer gestão portuária na FATEC, né, de volta. E aí eu já consegui entrar por vaga remanescente, né, por causa dessa coisa de já ter tido uma faculdade lá. E aí fiz gestão portuária e veio a pandemia. Aí eu terminei o meu curso de gestão portuária em casa. Aquela loucura, né, que todo mundo teve que aprender a fazer, né? Aí eu acabei me formando em gestão portuária. Aí, no meio disso tudo, eu fiz, antes de fazer a GP, eu fiz 2 pós-graduações em ensino à distância, uma em EAD, outra em pedagogias online. Fiz o meu mestrado em sustentabilidade no Santa Cecília, né, na Unisanta, fiz meu mestrado.
E eu não paro de estudar, né? Era isso que São Eu 3 falo- faculdades, não sei quantas pós que eu já 3 perdi a faculdades, conta. 3 pós, um mestrado, tô fazendo mais uma pós agora em língua inglesa, tô, né? E então, assim, eu falo pro meu marido, agora chega, eu não vou mais estudar. Ele fala, aham. Dá 2 meses, Dá ela já 2 tá meses, se eu tô arrumando inscrevendo em outro algum lugar. curso, arrumando alguma outra coisa pra fazer e Uhum. tal. E fora isso, eu dou aula de segunda a sábado, né? Eu dou Só. dou aula na FATEC de segunda a quinta aqui em Santos, de sexta e sábado na FATEC de Mauá. Pego o busão, vou lá pra Mauá, dar aula em Mauá. Nas horas vagas, que não são muitas, mas são algumas, eu ainda sou cartomante. Ainda sobra esse Ainda tempinho sobra aí. um tempinho pra atender umas pessoas, dar uns Aham. conselhos e tal. Uhum. Então, assim, a gente sempre arruma. Então, é o que eu tava falando um pouquinho antes da gente começar, né? Você precisa de alguma coisa, você pede pra quem não Pra tem alguém tempo. ocupado. Quem não tem tempo sempre vai dar um jeito de te atender, de te ajudar, de fazer. E fora isso, eu atendo milhares de alunos, né? Paralelo a isso, com TCC, Aham. artigo acadêmico, eu acabei me especializando também. Era aí que eu queria chegar. Então, acabei indo para a BNT. Quando eu entrei na FATEC, eu tive contato com toda essa. Quando eu fiz minha faculdade, eu não tinha TCC. Quando eu fiz minha faculdade. E assim, eu confesso que eu tinha pouquíssimo conhecimento em ABNT, essa coisa toda de norma de artigo, de TCC e tudo mais. Sim. E aí, com o Mário na coordenação, eu comecei a desenvolver junto com ele um manual para a FATEC. A gente tinha um manual muito ultrapassado, aí eu fui pesquisar, fui atrás. Uhum. E a gente fez um manual próprio da FATEC. Então, de 2007 a 2015, todos os alunos de logística da FATEC Uhum. passaram por mim. E eu sou uma delas. Porque Eu eu sou fazia um uma trabalho voluntário com os alunos da Uhum. FATEC. Eu recebia eles na minha casa, era uma bagunça, né? Para fazer formatação de trabalho, formatação de TCC, ajudar na pesquisa, ajudar na condução e tudo mais. Fui para a BNT de São Paulo fazer o curso. Então, eu sou licenciada pela BNT, Show. né? E tenho a licença Tem da a informação BNT. direta da fonte. Tenho a informação direto da fonte. E tô sempre atualizando, né? Porque as normas vão mudando e tal. Então, tô sempre Uhum. atualizando, comprando norma nova e tudo mais. Então, ainda esse semestre eu ajudei um monte de gente também. Esse semestre teve 2 congressos, né? Um Sim. congresso dentro da FATEC e o CENIT, né? Que é Uhum. da Autoridade Portuária. E aí, eu sou do Comitê Científico do CENIT, então eu acabei estando dentro da FATEC de Santos, né? Alguém espalhou na FATEC Não que sei eu dizer era quem fui. Não sei dizer quem fui. que eu era especialista. Procura a Gisele. Aí, assim, quando eu vi, eu tava com, acho que uns 20 alunos orientando. Aí eu tive que abrir um grupo no WhatsApp só de orientação para poder conversar com eles. Foi uma loucura. No final do semestre, eu tava dormindo, assim, às vezes eu mandava resposta para umas 4 da manhã. Eu falava, professora, 4 da manhã a senhora mandou uma resposta para mim? Gente, é o horário que eu trabalho. Deixa o celular sem som, porque eu vou responder na Vai hora na que minha der. janelinha e deixa silencioso. Porque eu vou responder a hora que der, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é minha área de conforto, né? A Uhum. BNT é a minha área de conforto. Show. Essa coisa de artigo científico, trabalho acadêmico é o que eu gosto de fazer, que eu mais adoro dar aula, evidentemente, mas o que eu mais gosto de fazer mesmo. Legal, porque geralmente é a coisa que as pessoas mais odeiam, né? Exatamente. Então, quando vem alguém que faz e gosta, ou seja, vai explicar com todo amor e carinho o porquê das coisas, a gente até meio que quebra um pouco da antipatia. Na minha época de faculdade, agora a gente vai cruzar os nossos caminhos, né? Eu nunca tinha visto rádio ABNT. A gente teve algumas aulas no primeiro ciclo com uma professora, mas ela se afastou logo, e também as aulas eram no primeiro ciclo. Então, você chega lá na hora do TCC, você já não lembra de quase nada, né? Você tem 8, 10 matérias acontecendo ao mesmo tempo. Para quem trabalha e estuda, como você falou, é difícil de absorver informação. Então, chegou lá no 5º e 6º ciclo, bateu o desespero de, meu Deus, o que é ABNT, por onde eu começo, né? E aí, a turma que eu estava era uma turma muito engajada, se ajudou muito. Não sei se você vai lembrar de alguém da minha turma, mas... lembro da Carlinha, né? Lembro, a Carla. O Renier, a Nathalie. Enfim, Lembro de todos eles, Nathalie. toda essa galera aí. Nathalie Cid Lira. Exatamente. Inclusive, ela está convocada para vir aqui, estou aguardando ela e o senhor Maurício. E eu conto sempre com eles. Uhum. E aí a gente começou e agora, como faz, né? E aí chegaram alguns, acho que e-mails, né? Falando do manual, para tomar cuidado, etc. E eu vi que ali tinha Gisele. Quem é essa Gisele? Fomos procurar, né? Se ela tem as informações, vamos direto na fonte.
E aí você começou a ajudar a gente. E, gente, eu sou testemunha, ela fazia isso de graça. Tem gente que fala que ela recebia por isso. Eu fiquei enriqueci na época fazendo. Eu paguei R$0 e ainda ganhei uma pizza, porque eu fui na casa. Meu marido saía da FATEC de noite e ele chegava em casa, tinha 15, 20 alunos na minha sala e falava assim: ah, então é aqui que vocês estão, né? Faltavam Eles na aula voltavam dele. na aula dele para ir para minha casa para eu orientar Exato. no TCC. Quando eu machuquei meu joelho, que eu fiquei de cama 6 meses, eu atendia eles deitada. Aí eu pus uma cama na sala, eu deitada com o Gente. computador em cima de mim, o aluno sentava aqui do meu lado numa cadeirinha e eu atendia deitada, Tem que sério, amar muito. sem brincadeira. Tem que amar muito o assunto e a profissão pra fazer uma coisa dessa. Eu acho que é assim, né? A minha proposta sempre foi essa. Eu estudei no estado do ensino fundamental até que no tempo era primário e colegial, né? Desde o ensino fundamental até o final do ensino eu estudei no estado e depois fui fazer outra faculdade do estado. Então eu acho que devolver alguma coisa para o estado é muito bom, Exatamente. né? Então trabalhar com o aluno do estado, que é um aluno que não condições, uma revisão de ABNT, uma revisão ortográfica e gramatical sai caríssimo, não é barato, né? Então assim, ajudar o aluno com o que eu tenho, o que eu posso dar de graça, né? Exato. Para mim não é nada, para mim é um prazer, né? Então eu adoro atender eles, eu arrumo o horário, eu vou fora do meu horário para faculdade para atender eles, arrumo uma sala, arrumo um canto, a gente tá sempre lá fazendo alguma coisa, chamando atenção. Teve uma aluna que passou mal, né, esse ano aqui, porque eu tava na banca, ela começou a passar mal, mas é a Gisele que tá na minha banca. A pessoa vê, já fica com medo. Já fica com medo, você não Gisele, ela vai olhar todos. Não, gente, não é assim também, Não né? é bem assim. É legal até pra gente desmistificar, né? Porque agora eu estou temporariamente na supervisão de TCC do curso de da FATEC, e foi por isso que eu falei, gente, quem não sabe nada, olha, a professora Gisele, procura ela como orientadora, porque além de vários quererem falar do assunto de logística reversa, logística sustentável, que também é a tua área de mestrado, essa questão de desespero, de formatação, tem gente que passa mal realmente, porque sabe que tem conteúdo, sabe que o trabalho está bem feito, mas não sabe como formatar. E, gente, é importante a gente falar aqui da questão da importância da padronização, para desmistificar esse medo, né, que as pessoas têm de, ai, por que inventaram essa tal de ABNT? Por que tem que estar no Arial 12 justificado 1,5? Por que não pode ser do jeito que eu quero, a né? ABNT é toda uma questão de lógica, né? Então, assim, quando você explica para o aluno a lógica, ele entende, então é por isso. Então, assim, você tem as normas ABNT para tudo, até para um parafuso você tem norma ABNT. Se eu criar o parafuso N47, ele tem que ser o mesmo parafuso lá no sul do país e lá no norte do país, ele tem que ser o mesmo parafuso. Então, assim, você tem norma para tudo. Então, a ABNT, ela não está só no trabalho acadêmico, ela está na área da engenharia, ela está na área ambiental, segurança, para um monte de coisa. Então, assim, eu sempre falo para eles, a ABNT não é só isso. Então, o que a gente faz? Eu falo sempre para o aluno, o mundo acadêmico, ele é um mundo formal, ele não é um mundo informal. Então, assim, você que está me assistindo, você vai apresentar seu TCC, vai apresentar o seu artigo, vai apresentar seu artigo, vai bem vestidinho, não precisa ir com aquela roupa de gala, né, paetê, smoking, nada disso. Mas assim, não vai de bermuda, não vai de chinelo, né, põe uma roupinha arranjadinha, porque o mundo acadêmico é um mundo formal. A gente começa já pela padronização do trabalho. O trabalho já é formal. Aquela coisa de você ter todos os trabalhos do país com a mesma cara, você tem a mesma capa, a mesma folha de rosto, as mesmas margens, tipo de letra, tudo isso é igual no país inteiro, né? Porque existe essa padronização. Então você já começa daí vendo que já tem uma formalidade. E isso não é só porque é bonito, é importante para facilitar a localização das informações. Né? Porque se um faz de um jeito sem citar o autor, o outro faz citando o autor, o outro faz só com... Outra coisa que é importante, né? A citação e a referência, né? Eu sempre falo, mas pra quê? A gente citou o autor no trabalho, tem que pôr referência. Assim, gente, quando eu pego um trabalho para pesquisar, a primeira coisa que eu olho são as referências que ele usou. Porque às vezes a referência do outro trabalho te dá muito mais informação pro teu caminho, no teu artigo, do que o próprio trabalho da pessoa que você está vendo. Porque às vezes ele pegou um trecho que não interessa. Eu vou lá naquela fonte, que a gente chama de fonte primária, e vou ver o que tem lá naquelas fontes que ele usou. Então, é um guia, né? A referência bibliográfica do trabalho, que hoje não é mais referência bibliográfica, a gente tem esse visto só referência. Porque não é mais bíblio só, né? Um monte de coisa. Então, essas referências, elas são um guia, né, para tua pesquisa. Total, né? total. Então, assim, sites confiáveis, né? Não utilizar o Wikipedia, pelo amor de Deus, gente.
O Wikipedia, o cara da banca, ele olha a tua referência. Porque a primeira coisa, ó, outra dica que eu vou dar. Você deu o seu trabalho para ser avaliado. O cara da banca pega o seu trabalho uma semana de antecedência, mais ou menos. A primeira coisa que ele vai olhar são as suas citações e as suas referências, a ver se bate. Tudo que foi citado está na referência, tudo que está na referência foi citado, beleza. Eu pego um caderninho anotando, né? Pra saber se está tudo lá. E outra coisa que eu queria interromper, já interrompendo, né? Por exemplo, o Brasil exportou X quantidade de soja no mês de outubro. Fonte, G1, fonte, revista Exame, fonte. Tem que ser fonte primária, né, gente? Tem que ser fonte. Tem um site chamado Comexstat, de pesquisas estatísticas, Exatamente. né? Tem sites direto do governo para você pegar tem esse IBGE, tipo de informação. né, para outras informações. Exato. Então, assim, a gente fonte primária que a gente fala. a gente procura, né, sempre orientar o aluno atrás da fonte. E outra coisa, né, artigo, TCC, fontes não só confiáveis, mas também atuais, né? Você não pode, pô, tô em 2025, vou colocar uma fonte de 2000, né? Gente, são 25 anos. Na área de logística, acabou, né? 25 anos não é mais nada daquilo, tudo, né? Já mudou tudo, Sim. né? Então, a gente precisa sempre estar atento com essa coisa da data, né? Da validade, Sim. né? Órgãos do governo, né? Órgãos governamentais, né? Sites governamentais são sites importantes. Legislação. Então, assim, todas essas coisas é o que eu oriento o aluno. Ele estava falando do Wikipedia, né? A primeira coisa que o parecerista, né? O membro da banca faz é olhar nas suas referências. Tem lá o Wikipedia, ele fala... Esquece, tem né? trabalho que é rejeitado em congresso só por isso. Exatamente. Então, tem congresso que, assim, veementemente... Tudo que é wiki é porque ele é editado pelo leitor, né? Então, eu posso entrar no Wikipedia, em qualquer verbete da Wikipedia e editar. E colocar lá o que eu quiser, né? Porque, às vezes, num verbete da Wikipedia, tem lá as referências. Aí, você pode ir na referência que está lá e procurar a referência. Mas a Wikipedia nunca pode ser um site de consulta, né? A fonte única principal, né? Então, assim, e aí trabalhar nessa área, para mim, é uma área que é minha de conforto. Então, eu sei todas as normas de cor e salteado, né? Você me pergunta... que caiu em desuso, que ainda se usa, né? E é legal porque essa questão da padronização tem até, por exemplo, no tamanho dos containers, né? Os containers têm um padrão. Então, já pensou se um país faz 1 centímetro maior que o outro, já não vai encaixar o equipamento, né? Para movimentação. Então, lá, tem quando que ter o Malcolm McLean criou o container, né? Eu sempre conto a historinha do Malcolm McLean, que tem muita gente que não conhece o Malcolm McLean, né? Tem. Ele tinha o container de 35 pés, né? O dele era de 35. Aí, 35 era muito pequeno para algumas coisas e muito grande para outras. Eles resolveram desenvolver 2, né? Um de 20 e um de 40, para ficar nem tão grande nem tão pequeno. Então, você tinha aí dois tamanhos. Aí, ó. Então, esse detail dos 35 pés eu não falei, mas a história do Malcolm McLean, a gente tem vídeo sobre a história da Maersk, que foi o nosso penúltimo vídeo, se eu não me engano. Eu tenho uma aula fantástica só sobre a história do container com o Malcolm McLean e tudo, desde lá da criação, da empresinha dele, o caminhãozinho dele já tinha formato de um container, né? Sealand. Então, assim, eu tenho todas as fotos antigas, né? Mostro pra eles. Outro dia eu vi uma maquete do primeiro porta-container que ele adaptou, que era um navio de guerra. E ele adaptou para container. Aí eu vi uma maquete, fiquei apaixonada pela maquete. O Ideal X, se eu não me engano. O Ideal X. Olha aí, ó, tá fresquinho porque tá no vídeo que a gente fez agora recentemente. O Ideal X, ele tinha uma maquete exatamente do Ideal X, uma graça. Legal. Caríssima, né? É um cara que faz sob encomenda. Mas Imagino. Era uma gracinha. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho da questão dos alunos que te procuram nos TCCs hoje em dia, porque você atua muito nos cursos de logística e gestão portuária, principalmente. Que temas, para quem está começando agora 2025, focado em fazer TCC? Falar, agora esse semestre vai, etc. Tem alguma dica de ouro? Falar, tema X está muito batido, Y não está muito explorado, tema tal é fácil ou é difícil de achar fontes? Então, né, eu sempre falo para o aluno o seguinte, procure um tema onde você tem conforto. Né? Assim, não adianta você primeiro procurar um tema que você não tem material, que você não tem conforto, que você tá... mas o professor falou para você que não. Você primeiro escolhe teu tema, depois você vai escolher teu orientador. Porque você vai escolher o que você vai falar e você vai pegar um orientador que é uma pessoa que tá ligada àquele tema. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar de logística reversa, sustentabilidade, nessa parte toda ODS, né, ESG, tudo isso, eu gosto muito. Então, quando o aluno vai fazer, ele já sabe, ele me procura, porque ele sabe que eu gosto muito dessa
E vários semestre passado. Porque eles sabem que eu gosto disso, então eles me procuram. Então, cada professor, ele tem lá a sua particularidade. Ele tem lá a sua menina dos olhos, né? Aquela coisa que ele mais gosta de falar, né? Sim. Petróleo e gás, não sei o quê, né? Então, ele sempre vai procurar alguma coisa nesse sentido. Agora a gente vai ter, em 2025, marcado o congresso da FATEC, né? O FATEC Log, e vai ser a inteligência artificial na logística. O tema principal do congresso. O tema principal do congresso é a inteligência artificial, o papel da inteligência artificial na logística. Perfeito. Então, quem tem interesse em escrever alguma coisa para o FATEC Log, já vai procurando alguma coisa nessa área de inteligência artificial. Inteligência artificial é o que está bombando, né? A gente sabe disso, né? Então, todas as áreas. Como é que vai entrar a inteligência artificial no porto? Como é que vai entrar a inteligência artificial num carregamento, num descarregamento, né? Em algum processo. Fora isso, claro, sempre ODS, né? ODS está sempre. Aí pegar, a gente tem 17 ODS, dá para falar de 17 coisas diferentes, assim, N coisas diferentes. Dá para você falar. Eu fiz uma pesquisa rápida de temas, né? Porque eu tenho um curso que é o Escrita Acadêmica, né? Que é um curso online pela FATEC, que os alunos se inscrevem e eu gravo as aulas, ponho pra você explicar ponho no YouTube e ela fica lá aberto, né? Já teve o semestre passado que foi módulo 1 e agora vai ter o módulo 2 nesse semestre. O módulo 2 é em cima de fazer mesmo artigo para o FATEC Log. Né? Então, o objetivo era esse, fazer... Então, aí eu fui procurar alguns temas para poder sugerir aos alunos, né? Então, eu pesquisei, fui no chat GPT, pedi para ele me sugerir temas, né? E ele me sugeriu, eu tô com 136 temas de coisas ligadas à inteligência artificial na logística. Não tem coisa caramba, né? E você começa a pesquisar e você não para, né? Quando você vê, você tem 500 janelas abertas no seu computador, porque uma vai abrindo outra, vai abrindo outra, vai abrindo outra. Todo mundo fica agoniado com o meu computador toda vez. Eu também, o meu também. Tem 2 abas abertas. Porque você vai eu mando abrir uma nova guia, abrir nova guia, você vai tendo lá aquele monte de coisinha. E aí, quando eu vejo, tem coisa repetida, aberta, eu quero... E aí eu já fui pesquisar um monte de coisa, né? Já estou por dentro desses temas, porque os alunos vão me pedir temas, né? Para poder escrever para o FATEC Log. Exato. E aí eu fui disso. Então, inteligência artificial é o que está aí. Com certeza está em alta. Está em alta. Mas aí, por exemplo, o artigo do aluno não precisa ser sobre especificamente a IA, porque às vezes ele não gosta de ele não tem nenhuma afinidade com a parte de algoritmo, sei lá, ele não quer falar especificamente, mas ele pode falar, sei lá, de uma solução de gestão dentro de um terminal, não sei do que, e aí, de repente, uma das soluções podem estar ligadas com IA. Não, aí tem várias coisas que você pode... Porque dentro do tema tem subtemas, né, que o Congresso aceita. Sim, assim, tudo que estiver ligado à inteligência artificial na logística, eles vão estar aceitando. Exato. O que precisa é ter aderência, porque às vezes o aluno escreve uma coisa, né? Ter aderência é estar dentro do tema que o Congresso pede, né? Então, assim, tem que ter alguns parâmetros, né? Assim, da inteligência artificial, você pode falar de N coisas, mas também você não pode falar do refeitório do... né? Como é que é servida a comida do terminal, né? Você tem que ter um mínimo de aderência, de compatibilidade com o que o Congresso pede. Exatamente. Né? Então, assim, fora isso, tem aqueles temas que já são os temas mais parrudos, né? Que a gente fala, né? Que são temas mais antigos, né? Movimentação de carga, aí pega os também, né? Alguma coisa dentro dos modais. Aí vem uma outra dica bem legal, né? Que a gente tem discutido recentemente até com o coordenador de logística e de gestão portuária. É legal, gente, você fazer um tema que fale de uma solução, né? Sim. De uma inovação, de uma solução, alguma coisa que tenha um resultado, não só revisão bibliográfica, né? Na verdade, assim, eu sempre falo para o aluno, você trabalha na área? O aluno fala, trabalho. Com o que você trabalha? Ótima dica. Trabalho com tal coisa. Então, traga o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho para dentro do seu trabalho acadêmico. Por quê? Porque você vai ter fonte de pesquisa, porque você vai ter mais conhecimento. E mais vontade, né, Gi? Porque você vai... É um relacionamento sério. Né? Porque você está ali, você vê quais são os problemas da empresa que você trabalha. Né? Eu tive um aluno que ele trabalhava no almoxarifado e ele tinha N problemas no almoxarifado. Falei, então proponha uma solução, né? Vamos tentar propor uma solução, vamos propor alguma coisa. Como você acha que funcionaria melhor? Né? Como você acha que a retirada de produto, a colocação ou o controle, como que funcionaria melhor? Né? Estoque,
Essas áreas são sempre E abordadas, não precisa né? reinventar a roda, né? Porque às vezes, para resolver o problema do almoxarifado dele, é só aplicar uma ferramenta de logística Sim, que ele aprendeu no classificação ABC, sei lá, né? é. Uma ABC. E aí, pronto, aplica e resolve. E Então, ele faz um estudo de caso daquilo, né? estoque, né? Estoque também é uma coisa que está sempre sendo falada. CD, né? Uhum. Centro de distribuição, Sim. né? Então, agora, inteligência artificial dentro do CD, né? Como é que está funcionando isso? Como é que os centros de distribuição estão trabalhando Legal. com a inteligência artificial? O que está ajudando, né? Uhum. Então, assim, até que faz algumas visitas, né? Eu fui na Huawei o ano passado. Aliás, foi antes de eu dar aula na FATEC, eu estava num período sabático, né? Que eu fui lá dar aula que eu fui na visita da Huawei. Eles têm coisas fantásticas na Huawei já funcionando, né? Os Impressionante, né? robozinhos, né? Para retirar a carga da prateleira, levar de volta. Então, assim, tem algumas coisas muito legais aí nessa área. Uhum. E outra coisa, né, gente? Vídeo, né? Tem vídeo pra caramba no YouTube. Tem vídeo Que sobre... pode servir de inspiração. Exato. Tem um canal bom para recomendar que também possa ter ideias de temas para você, chama Tecnologia Portuária. Então, Né? gente, esses podcasts eles são muito importantes, né? Porque Sim. você traz seu convidado aqui, aí ele fala de uma coisa, pô, legal, eu vou escrever sobre Dá um isso. insight, né? De Né, dar um pesquisa. insight. E aí, trocar ideia com os professores, né? Ver o que os professores gostam. Uma vez eu peguei um artigo para orientar sobre container vazio. É uma área bem legal, só que não tem material. Uhum. Né? A gente tinha, na época, um trabalho que tinha sido feito pela saudosa Marisa Nobre, aqui em Santos. A Marisa fez um trabalho brilhante sobre container vazio, e era o que a gente tinha de pesquisa, não tinha Caramba. mais nada. Então, aí os alunos tiveram que ir nos lugares e tal, para pesquisar alguma coisa, porque não tem material. Então, quando você vai escolher o teu tema, vê se tem material de pesquisa, isso é muito importante. Porque assim, não é que você tenha que abandonar o tema, é que vai depender de quanto você tempo tem de dedicação, né? Porque se tem muita fonte teórica, você vai ter que ir E a campo. pessoalmente a campo. E a campo, aí você vai transformar levantar já o as seu trabalho já não é informações. mais uma revisão, né? É um trabalho de campo. Sim. Então, assim, essas coisas são importantes a gente pensar antes. Às vezes você pega um Uhum. tema que é lindo, maravilhoso, mas Sim. aí você não encontra nada. Uhum. Ou tudo que você encontra é tudo igual. Porque às vezes você põe É. lá no Google Acadêmico, você põe lá o tema e outra coisa, né, gente? Google Acadêmico. Pesquisa não é o para Google trabalho, normal, não é não. Google normal, é Google Acadêmico. Você vai lá, Google Acadêmico, no próprio Google, que ele vai te mandar lá pro Google, que tem Escolar. todos os artigos, tem todos os trabalhos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e etc. Então você vai lá no Google Acadêmico, plataforma Cielo, né? São plataformas confiáveis para você pegar. Né? Também. Então, assim, tem vários lugares aí para você pesquisar Uhum. para fazer o trabalho acadêmico, né? Perfeito. Então, é claro, às vezes a gente complementa com alguma coisa que a gente encontra no Google, né? Um site aí do governo. Então, sempre procurar site, não pega o blog da Joaninha, sabe, gente? O segundo blog da Joaninha. Gente, quem é a Joaninha? Segundo a empresa, porque às vezes tem empresa que produz conteúdo pro seu próprio blog, né? Aí tem explicação, a gente viu muito disso nas bancas, né? Às vezes tem um conceito de sei lá, cadeia de suprimentos. Ao invés de pegar pegar o Balu, né? Bauer Sox, né? Os papas da logística, a pessoa pega do site da empresa X. Sim, né? Então, ou então você pega. Não, outro dia científica. tinha lá, né? Site da professora Denise, era um negócio assim. Então, era site professora Denise. De acordo com o site da professora Denise, gente, pelo amor de Deus, a professora Denise procurou em algum outro lugar, né? Vai buscar numa outra fonte. Não desmerecendo a professora claro Denise. Claro que não, mas ela também foi beber em outra fonte, numa fonte área, né? Então, procurar as pessoas que são entendidas do assunto, né? Balu, Bauer Sox, né? Tem uma série de autores aí que são os papas do negócio. O livro não acabou, tá, gente? O livro ainda existe, ainda né? É uma boa aquele com aquela capinha, né? De papel, sabe? Papel, sabe? Aquela coisa bem antiga já. Então, eu falo quando eu vou dar aula de referência, eu falo assim, gente, isto é um livro. Né? Eu sempre levo na sala e eu falo, isto é um livro, embora poucos conheçam, existe ainda. É claro que o artigo acadêmico ele vai precisar de ter fonte em outros artigos, porque o artigo sempre é mais jovem, né? Sempre é mais novo. O livro, ele envelhece. Você não pode ficar lançando lá uma edição do seu livro a cada ano, né? Não vai ter todo ano uma edição nova com todas as novidades, com todo update. Então, você vai ter o básico no livro, e aí você vai ter
dos mais precisos, né? Como a Ellen falou, né, em sites que você tem lá para isso, né? Você Exato. tem IBGE, como Xstat, você tem uma série de outros de sites que você pode colocar coisas recentes, o próprio site do Porto, né, de Sim, Santos, a gente sim. tem aí N O informações, estatístico né? aquaviário da ANTAC também é super atualizado, Então, né? e usar as fontes, né? Aí às vezes o aluno chega para mim com uma tabela de 2000, 2005, eu falo, gente, isso aqui não serve mais para nada, Uhum. né? Tenta trazer o máximo possível, né? Quantos anos, professora? No máximo 3, 4 anos, você ainda pode utilizar 2020, 2019, apesar de que 2020 foi um ano meio Conturbado. atípico, né? Por causa da pandemia, então os números são um pouco distantes aí da realidade, né? Porque muita coisa foi diferente. Sim. Mas se pegar aí 2018, 19, você vai ter alguma coisa que não mudou, mas não mudou tanto, né? Perfeito. Então sempre procurar fontes mais recentes, Perfeito. né? Isso é legal para a gente chamar atenção para a questão do bom senso, né? Naquela parte que você está em referencial teórico, você trazer um conceito básico do Balu de 2006, né, de 1900 e bolinha. Conceito básico é uma coisa. Agora, quando vai aprofundar, Exatamente. né, você precisa de Você vai dar fontes mais dados, né? recentes. Dados estatísticos, Sim. você precisa de coisas recentes, né? Eu sempre falo, gente, IBGE tem dado estatístico de tudo, Sim. né? E dá para você personalizar a busca, Né? filtros, né? Então, assim, muitas vezes às vezes existe um problema também na orientação. O orientador hoje, ele é um para às vezes 10 alunos, né? Sim. Então, não é que ele não tem a má vontade, não é que ele não é bom, não é nada disso. É que ele tem que, além de ter o tempo dele para dar aula, preparar a aula dele, corrigir as coisas dele, ele ainda tem que dedicar um tempo para orientar esse aluno. E às vezes, gente, às vezes é muito corrida. Às vezes o aluno chega pra gente, faltando 15 dias para apresentar, você fala, cadê aqui meu trabalho? Dá pra você dar uma olhadinha, gente? Não é assim, eu até dou uma olhadinha. Não é pastelaria, né? Eu até dou uma olhadinha, mas, gente, não vai esperar que, né, vou fazer um milagre nesse trabalho, porque que tinha que ser feito durante aquele semestre, né? Por isso que o aluno tem lá 2 semestres de matéria, ele tem, né, na FATEC tem todos os projetos integrador, né, as aulas de PI que são voltadas para a confecção de artigo e tudo mais, né? Então, eu tenho aluno na FATEC de Mauá, de primeiro ano, que já está desenvolvendo, como eu dou aula disso, né? Eu dou aula de PI para eles, né? Eu desenvolvo. Já vai fazendo eu tenho, aliás, tem um blog muito bom chamado Blogisticando. Recomendo. O Blogisticando é um projeto meu com os meus alunos, que foi um primeiro projeto aqui em Santos em 2012. Aí, quando eu saí da FATEC, ele foi abandonado, e aí indo para Mauá, pegando essa matéria de projeto integrador, eu fiz o Blogisticando com eles lá. Legal. O Blogisticando é uma forma que eu encontrei do aluno do primeiro ciclo já ter o contato com todos os termos de logística, gestão portuária, né? O que é um centro de distribuição, o que é... Então, assim, são algumas coisas básicas, né? Que eu vou dando. Então, eu divido a sala em 7 grupos, eu sou meio carrasca com eles. Então, tem 7 grupos, eles têm que postar todos os dias. Um grupo por dia. De segunda a segunda tem postagem nova no blog. Que legal. Então, porque assim, aí eu planejo a semana, né? Eu divido os grupos por cor ou nome de animal, né? Grupo roxo, grupo rosa, grupo vermelho. Ou então nome de animais, né? Grupo gato, grupo... E aí eles alguns fazem logo, né? Quando é nome de bicho, o nome do bicho, põe o bichinho para fazer o logo deles. Legal. Então, todo dia tem uma postagem nova. Esse semestre eu consegui dividir em 6, porque a sala era um pouco menor. Então, eu consegui dividir em 6 grupos, eu fiz de segunda a sábado. Mas todo dia tem postagem nova no grupo com alguns conceitos básicos. Então, por exemplo, tem agora a intermodal, então a gente faz postagens sobre a intermodal. A história da intermodal, começou, onde foi, o que é. Faço postagens do FATEC Log. Então, quando veio o FATEC Log, eu faço uma semana de postagens falando sobre a cidade onde vai acontecer o FATEC Log, o que tem na cidade, onde você pode se hospedar se você for ficar, restaurante, onde você vai comer, qual a região que fica a FATEC, o que vai ser apresentado, qual é a programação. Então, tudo isso a gente põe no Blogisticando. Então, o Blogisticando é um projeto que eu tenho com eles adoram fazer, apesar de que eles trabalham pra caramba, porque eu fico lá no chicote, né? E todo dia tem postagem nova. Legal. Então, mas vale a pena, né? Vale. Fica bacaninha, fica bonito o site, né? E também é um conteúdo compartilhado. Depois eles podem, né, tirar print, guardar isso, falar, olha, quando eu fiz faculdade, isso é portfólio.
Porque né? tem o nome de todos eles lá do lado. Na Eu boto o postagem, nome né? dos grupos. Não, e naquela parte que a gente tem fixa do blog, na Sei. configuração, Aham. eu coloco lá cada grupo e todos os integrantes de cada Legal, grupo. No final legal. de cada postagem, eles assinam. Grupo Coelho, postado Uhum. pelo Grupo Coelho, postado pelo Grupo Colibri, Uhum. né? Então, eles colocam isso no final e lá do lado esquerdo do blog tem lá os nomes de todos eles, de Show. todos eles que eles podem printar e guardar, porque no semestre seguinte eu vou mudar, né? No semestre Uhum. seguinte eu vou editar e vou colocar os do semestre. Sim, Mas muito legal. esse é o projeto que eu tenho com eles, né? Perfeito. Fora isso, eu tenho também um projeto com a FATEC de Mauá também, Uhum. que é o projeto do escrita acadêmica. O Sim. primeiro que eu fiz com eles, eu fiz presencial. Mas eu tive um problema assim que eu acabei com pouquíssimos alunos, porque era tarde, era uma coisa assim. Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Conversei com o diretor, eu falei, a gente pode fazer uma coisa assíncrona, né? Eu gravo as aulas, Uhum. né? Eu posto essas aulas no YouTube, que é a forma mais prática que tem, Sim. né? Eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, eu falo, vídeo da aula tal no YouTube. Então, eu tenho lá um Quando saiu a canal. divulgação disso, eu disparei para um monte de alunos, Eu né? tenho E um eu canal. também me Então, inscrevi, mas não consegui concluir. o canal Deu mais de 100 alunos inscritos, né? Nesse eu semestre. tive 136 alunos Olha, inscritos semestre que passado. legal. Esse semestre, não sei, as 2 primeiras semanas de fevereiro eu faço a divulgação, né? Uhum. Eu vou ter provavelmente aqueles que concluíram o módulo 1 vão continuar no módulo 2, que é para fazer o artigo, né? Uhum. E talvez eu tenha alunos novos que não precisa ter feito o módulo 1 para fazer o módulo 2. Sim. Né? Porque eu tenho 12 aulas lá no YouTube abertas para quem quiser entrar Mesmo que não é de aluno da graça. FATEC, tá no YouTube, Não, pode tá no ser, YouTube, né? né? Uhum. Depois, na descrição do vídeo, vocês podem colocar lá o Sim. link. Tá lá, tem 12 aulas ensinando desde o início da pesquisa, como é que você inicia, o que é citação, o que é referência, o que é plágio, né? Tudo essas coisas estão lá. Gente, aulas dessas são caríssimas se você for fazer um curso por fora, tá? Então aproveita que tá de graça por enquanto. Por tempo limitado. Por tempo limitado. Assista. Até o dia que eu conseguir fazer um curso e vender. Aí, quando eu estiver Aham. desempregada, que em agosto meu contrato acaba, aí eu vou vender curso de ABNT, Então né? aproveitem de graça. E Gente, aí agora vai ter mais as aulas que eu vou dar. Formatação no Word, vou dar aula, eu dou aula de Word para eles. por favor, porque criaturas, não me venham com sumário feito com um monte de pontinho. Pelo amor de Deus. Não bota pontinho no número da página. Não, o Word faz automaticamente para você, né, gente? Eu ensino a fazer atribuição de estilo, o que é estilo, como é que faz isso para depois fazer os índices e as Quebra listas. de página, que a pessoa vai para outra de página e fica dando enter. Dando enter, gente. E dando espaço para dar o parágrafo, né? Tudo isso tem lá, o Word, ele tem as ferramentas. O Word é imenso. Eu agradeço ao meu professor Gerson Prando, que me ensinou tudo que eu sei sobre o Word. Aqui também já tem episódio com o Gerson. Ele me ensinou tudo que eu sei de Word. E aí tem Nossa, faz ganhar muito tempo. Tem muita ferramenta de Word para você fazer. Então, eu já tenho um padrão, né? Eu faço um template para eles, falo para eles, gente, é só digitar e ir aproveitando. Os estilos já estão prontos, o parágrafo já está pronto, tá tudo pronto. Aí é só ir apertando o botão, gente. Sim. É só você ir lá, você vai perder um tempo para fazer a configuração do teu documento, mas depois é só ir apertando o botão. Vai estar tudo feito, vai estar tudo pronto. É aquele tempo que você tem que dar no início, que não é perdimento, é investimento. E aí você vai ter uma coisa padronizada, vai estar tudo igual. Todos os parágrafos do corpo do texto vai estar igual, todos os títulos de nível 1 vão estar igual, de nível 2, de nível 3. Uma página com coração, não utilizem numeração automática do Word, pelo amor de Deus. Aquela numeração automática do Word acaba com o sumário de vocês depois. Né? E outra coisa, ele põe um ponto, não é ponto, é um espaço. Né? Tem que ter espaço depois do número. Então, assim, tudo manual para você poder depois ter um design bonito do seu trabalho, né? Senão fica aqueles espações, né? Um puto espaço, 10 centímetros e começa o texto. Sim, exatamente. Gente, e assim, dá uma paz no coração, você pega o trabalho, ele já tá redondinho, né? Então, esse tempo investido no começo do trabalho faz diferença. Uma coisa, os links. A pessoa começa a pesquisar, tá lá com 42 abas abertas, mas esqueceu de salvar os links para fazer as referências. Eu faço sempre, eu falo pra gente, é muito de acordo com o gosto da pesquisador, mas eu, por exemplo, eu abro um documento em branco, e eu vou pegando as coisas e vou copiando já o link e a data que eu acessei, o link e a data que eu acessei. E vou dizendo o que eu tenho em cada link, porque depois
Às vezes eu pego o trabalho e falo assim, de onde você tirou isso? É a pergunta que eu mais faço. De onde você tirou isso? Ah, não lembro mais. Tem que lembrar, gente, tem que saber. Exato. Se é uma coisa, professora, mas eu reescrevi com as minhas palavras, eu não tenho que colocar o nome do autor. Tem sim. Tem sim. Porque isso configura crime de plágio. E a gente não quer ninguém saindo da banca de ser por favor, né? Então, assim, essa questão de mudar tudo, né? Fazer a paráfrase, aliás, a utilização do ChatGPT, nesse ponto, ela é aceita para fazer as paráfrases. Legal. Você pode colocar lá no ChatGPT, faça uma paráfrase do trecho tal, citando a fonte tal, ano tal, e põe o trecho original. O ChatGPT faz para você a paráfrase, ele reescreve para você. O ChatGPT não é para fazer pesquisa, porque ele não é confiável não, quando ele não sabe, ele inventa. Sim, exatamente. Já vi muita gente caindo aí nesse logro da invenção. Teve um caso de um advogado nos Estados Unidos que entrou pelo cano porque ele buscou uma jurisprudência no ChatGPT. O ChatGPT trouxe 3 jurisprudências para ele que não existiam. Que nunca aconteceram. Ele embasou nos autos. Ele embasou e nunca existiram. Então, assim, o ChatGPT, claro, ele está evoluindo muito, né? O meu é o pago, mas no grátis dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Né? Mas ele está evoluindo. Agora ele traz algumas fontes. Ele já traz algumas fontes. Sim. E sempre confere a fonte, porque ele também inventa referência. Inventa. Né? Uma colega minha foi a professora Nádia lá da escola, da FATEC. Ela estava escrevendo sobre aquele projeto que tem da terceira idade lá, né? Nova Era. Da Nova Era. E aí ela está escrevendo um livro, né? Ela falou assim, ela foi no ChatGPT e falou assim, me cite 3 autores brasileiros falaram sobre atividades na terceira idade e tal. Ele trouxe 3 autores. Ela falou, legal, vou buscar. Não existe. Nenhum. Olha aí. Não existe nenhum. Né? Eu já fiz pedindo fontes de logística, aí ele falou, Balu. Eu falei, opa, Balu, eu conheço, sei que existe. Mas o título do livro, que não existe do Balu. Então também tem que tomar cuidado com isso. Você tem que realmente conferir o nome, o título do livro, se existe mesmo aquele livro, porque o chat está em construção. Então, assim, escrever artigo, agora ficou fácil escrever artigo com o ChatGPT. Não, gente. A pesquisa continua sendo da sua responsabilidade. Exato. E mesmo que você consiga fazer a parte escrita com o ChatGPT, que ele ajuda muito na escrita, etc. e tal, você vai ter a banca de representação, né? Exatamente. E aí a banca fica mais difícil. E sempre que você utilizou, né? Eu sempre peço para eles escreverem no final que o ChatGPT foi utilizado para as paráfrases, nas citações indiretas, não sei o que, não sei o que. Inclusive sempre porque os congressos estão começando a exigir se usou ou não usou, né? Não que eles vão recusar. Bom, até no Facebook, né? A gente tem que colocar lá se a gente usou inteligência artificial para fazer alguma coisa, né? No YouTube, quando você vai postar um vídeo no YouTube, você tem que declarar se você usou alguma coisa de inteligência artificial. É importante, né? Fazer isso. Para ter um mínimo controle. Né? Aproveitando que a gente está falando dessa questão da importância da publicação e dos congressos, para quem está na dúvida de modalidade, falar, eu não sei ainda se meu TCC vai ser monografia ou se vai ser artigo científico. Que conselhos você dá para a pessoa escolher entre um e outro? Tem preferência? Então, assim, a gente sabe que lá na FATEC a gente tem essa opção, né? O aluno que conseguiu publicar em, acho que 2 congressos ou 3 congressos, ele dependendo do curso. Tá livre dependendo do curso, ele tá livre do TCC. Tem faculdade que exige que seja TCC. Que exige a monografia, vai ter que ser a monografia e tal. Tem faculdade que te dá a opção fazer o artigo, né? O artigo, ele é sempre legal porque você pode, claro que você não vai poder repetir ele em várias publicações, mas você vai poder publicar numa revista, você vai poder, por exemplo, você pega um artigo seu, você pode transformar ele em 4 outros artigos, né? Pesquisar um pouco mais, aprofundar um pouco mais numa coisa ou noutra e escrever em congresso e tal, né? Congresso, né, é muito importante, isso dá principalmente para quem quer seguir numa área acadêmica, né, é importante porque te dá pontuação, né, te dá visibilidade como pesquisador, você não está parado, você está pesquisando, você continua evoluindo dentro da sua profissão. Exato. Né? E serve também para a área profissional, a pessoa pode publicar no LinkedIn, né, gente? Né? Ela é vista como um profissional pesquisa, que estuda a própria área. E outra coisa, né? LinkedIn, tem que ter o LinkedIn, né? Você que está aí nessa área, que está querendo se projetar e tal, você tem até aquela opção do selo do Open to Work, né? Para você ter no LinkedIn, para você poder... Então, mantenha seu LinkedIn atualizado, seu currículo Lattes, quem quer seguir numa área
tem que ter o currículo Lattes, é importante. Tudo que você faz tem que colocar lá, né? Sim. Então a gente fala, né? Vai crescendo, né? Aquela pastinha vai crescendo de documentos de Sim, comprovante. É importante você ter essas coisas todas, participação de curso, mini curso, palestra. Tudo isso é importante, né? Sim. Para quem está querendo construir Com certeza. uma carreira na área científica, Com na área certeza. acadêmica. Eu gosto bastante de artigo, justamente por isso que você falou, né? Você consegue fazer o artigo render mais, né? Aham. Então, o artigo você publica... Primeiro que uma monografia é no mínimo 30 páginas, né? 30, 40 ou mais. Ou mais. Muito mais, né? O meu teve quase 100 na minha época. E aí você pode... No artigo ele tem que, sei lá, 12, no máximo 20, né? Dependendo do congresso, Dependendo 25. do congresso, 18, né? Então você tem, sei lá, de 10, 12 páginas até 25 páginas. Então, e aí né? também é uma outra coisa para o aluno ver, né? 18 páginas, você tem capa, Com tudo. né? Você tem a página e tal. E aí, com tudo, você tem que referência. Às vezes o cara faz lá 3 páginas só de referência. Eu não sei como num artigo de 10 páginas cabe 3 páginas de referência. Mas tudo bem. E aí ele tem que ele tem que ser focado, né? O artigo é uma coisa focada. Eu não posso abrir demais, porque quem muito quer falar acaba não falando nada. A importância de delimitar o tema lá no começo, Exato. né? Eu quero falar sobre logística reversa. Nossa, mas logística reversa do quê? Né? Tem tantos materiais. Do que, como, onde, né? Do Brasil então, inteiro, vai lá, do mundo, da região. especificando até você chegar naquele funilzinho, né? Para você poder ter um tema bem fechadinho ali. Perfeito. Perfeito. E assim, existem empresas hoje que contratam mediante o teu trabalho de conclusão. Verdade. Tem muita empresa que olha a nota do TCC. Olha a nota do TCC, pede. Você mesmo teve aquele caso na sua pós-graduação, né? Sim. Eu consegui a minha pós-graduação por causa da nota do TCC, Porque que era um dos critérios para concessão da bolsa, né? Um dos critérios era ter tirado 10. Então, então, assim, sempre é legal você dar o seu melhor para você conseguir. E às vezes a empresa também vê, melhores. olha, esse cara ele tem uma pesquisa dentro da minha área, dentro da área do que eu quero, né? Então, assim, é importante que você... Eu tive um aluno, não sei se você chegou a conhecer, o Leonardo Bamonte, ele trabalhava no Correio. O nome ele é estranho. Ele foi aluno nosso, ele trabalhava no Correio, e no dia do TCC dele, ele convidou o chefe dele para assistir o trabalho que ele fez sobre a logística do Correio. Olha aí, fica a dica, hein, gente? Chama o chefe. Ele teve a promoção. Olha aí. Saiu com uma promoção. Show de bola. Porque o trabalho que ele apresentou, hoje ele está em Brasília, né? Acho que ainda está lá. Desculpa, Leonardo, se eu estou errando aí. Mas ele está lá numa posição já bem confortável dentro do Correio, porque ele foi atrás de soluções, né? Principalmente Correio, né? O Correio, né, precisa de soluções, né, logísticas. Sim, com certeza. Então, assim, às vezes o aluno, ele consegue alguma coisa dentro do trabalho dele porque a empresa vê o interesse que ele tem em melhorar, né? Em melhorar as ferramentas, em melhorar o que ele está fazendo lá dentro, né? É importante. Eu lembrei de uma história também que a gente teve de um aluno, você falou de almoxarifado, né? Ele trabalhou no almoxarifado de um hospital. E aí ele estava aprendendo no curso a técnica classificação AB, por isso que eu dei aquele exemplo quando a gente falou, e ele começou a aplicar. E aí ele conseguiu resultados assim, de milhões de economia, tanto de descobrir remédio vencido, de descobrir oportunidade de trocar estoque com outro hospital que estava precisando de um remédio que eles tinham em excesso e aí fez a troca e economizou. E ele aplicou e ele transformou isso no artigo. E isso deu a ele uma promoção. Então, assim, é legal vocês perderem o medo de produzir, de fazer a formatação correta no padrão ABNT. De procurar o seu chefe, né? De procurar o seu chefe e falar, olha, eu quero escrever sobre problema X. Toda empresa tem problema, gente. Toda empresa tem problema. Então, assim... todo problema é uma oportunidade. Exatamente. Né? Cada problema que você encontra, que você fala assim, putz, olha, isso certo, porque se fosse feito desse jeito, poderia ser feito assim. Se você tem a ideia na cabeça, vai atrás de desenvolver alguma coisa. Né? Vai atrás de desenvolver alguma coisa e apresentar. Você né, você vai estar criando lá um espaço para você vai estar abrindo o teu espaço, né? Por isso que eu gosto de artigo, né? Porque você faz um artigo, publica no congresso, depois você pode publicar numa revista, você pode, como eu, traduzir e submeter para o congresso internacional. Uma coisa muito importante que a gente está falando aqui sobre você trazer o trabalho, né? Nunca publiquem nada da sua empresa sem autorização da sua empresa, tá, gente? Você não pode, eu trabalho lá, eu sei como é que funciona tudo, vou colocar isso. Não pode, tá? Você tem que ter uma autorização, de preferência por escrito, da
a empresa para que você possa citar coisas, senão você pode ser acusado de espionagem industrial, né? Exato. E tem a LGPD também, de você, né, deixar a Lei Geral de O que Proteção está de no Dados. site, no site da empresa é livre. Você Beleza. pode utilizar, você pode colocar, porque está no site, está aberto para todo mundo ver. Mas agora, Sim. se você tem uma informação interna, né, da intranet, né, alguma Sim. coisa interna, você tem que ter autorização da empresa. Exato. Quando eu fiz o meu curso de ABNT, tinha um rapaz que ele deu um exemplo, que ele fez um trabalho sobre a Natura, um trabalho maravilhoso, né? Entrevistou gerentes e gente lá dentro da Natura, faltando 2 semanas para ele apresentar o trabalho, a Natura não deu autorização. Ele teve que tirar do zero um outro tema, porque eles não deram autorização para ele colocar. Nossa. Quer dizer, então, talvez tenha sido um erro dele de não ter pego essa autorização lá no começo. Então, vamos começar a fazer? Primeiro você me dá autorização. Não pode colocar. Não pode colocar aí. Escrito. Né? Por escrito. Conversei com o gerente me deu dados numéricos, dados financeiros. Não, não posso publicar. Né? Não é uma informação que você possa dar sem ter autorização. Sim. Então, a autorização da empresa que você vai citar, a autorização de pessoas que você vai citar, tudo isso é muito importante, né? Algumas universidades têm lá o comitê de ética justamente para isso, né? Para pegar essas autorizações. Por exemplo, quando você vai fazer trabalho de campo, fazer entrevista. Se você não tem autorização da empresa, você vai ter que usar fantasia e vai ter que dar uma maquiada, vai ter que descaracterizar para que ninguém possa reconhecer e identificar essa empresa. Então, você vai ter que colocar como um problema genérico, né, numa empresa genérica, né? Mas você não precisa não colocar, só que você não vai poder colocar dados da empresa. Exatamente. Dados de números, né, de finanças. Números específicos, não. Né? Você não vai poder colocar, você vai ter que colocar tudo de forma genérica. Então, assim, ter a autorização é muito importantíssimo. importante. E eu achava que era terrorismo dos professores. Até a vez que eu estava no mestrado, e no mestrado a gente apanha igual gente grande, né? A gente escreveu um artigo, e eu escrevi com um amigo meu, na verdade o tema era mais dele do que meu, eu estava mais de ajudante, né, de coautora, e ele escreveu, fez uma pesquisa muito legal, eu esqueci qual era o tema, se eu não me engano, era uma indústria automotiva e tal. E aí, o que ele fez? Ele achou uma tabela muito legal, show de bola, de um outro artigo. Reproduziu a tabela no nosso artigo e ele colocou no texto, antes da tabela, né? Conforme Ciclano 2012, a tabela mostra nananana. Aí colocou a tabela, só que esqueceu de colocar embaixo da tabela fonte. Fonte, Ciclano 2012. Ele esqueceu de botar embaixo da tabela. E eu não peguei, que foi um erro meu também não ter conferido, e o congresso onde a gente também não pegou. E aí foi publicado. Não deu um mês, ele recebeu ligação, porque ele era o autor principal, ligaram primeiro para ele, né? Entraram em contato com ele. Recebeu uma notificação por e-mail, uma ligação de um advogado do autor, falando que ele tinha, sei lá, 15 dias para tirar do ar, porque ele tinha feito uma reprodução da tabela sem citar a fonte, isso era plágio, ele ia ser processado, ia preso, pagar multa. E aí a gente entrou em desespero, falei, como assim? A gente está sendo acusado de plágio. E aí eu fui olhar o trabalho, estava citado no texto, mas não estava a fonte embaixo da tabela. Então, assim, olha o nível de exigência. A gente pensa que não acontece. Aconteceu comigo, quase fui presa por acusação de plágio. Grandes pesquisadores, eles têm pessoas que ficam na internet pesquisando o que é jogado na internet, o que é falado no nome dele na internet. Então, ele pescou lá. Uma vez eu dei uma busca, eu tinha um blog, eu peguei um texto inteirinho meu, reproduzido numa outra página. E outro blog, sem citar a fonte. Com a assinatura do dono do blog. Ah, que bonito. Entrei em contato e tal. Gentil, ele tirou do ar e tudo mais, mas se eu tinha um artigo que chamava O Fantasma do TCC, né? E aí ele escreveu, inclusive, com o mesmo título. Nossa. Usou, literal, ele copiou o colono dele e assinou, entendeu? Gente. Então, isso é muito perigoso, isso é muito complicado, é antiético, é feio, né? Feio. Já pensou, você tá lá recém namorando uma pessoa, aí você vai escrever uma para ela, escreve uma poesia do Fernando Pessoa, linda, maravilhosa, e assina seu nome embaixo. Ó, que carão, né, gente? Né? Então, assim, você não pode fazer um negócio desse, né? Então, é importante. É importantíssimo, porque a gente não quer ninguém preso aqui. E, Gi, você falou do comitê de ética, que é importante para verificar essas coisas. Você também faz parte de comitês, inclusive comitês científicos, né? Do CNEP, do Congresso do CENIT. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foi essa última... edição, os temas que vocês tiveram. O CENEP, né, que é o Centro de Excelência Portuária, eles têm um trabalho
que é um trabalho muito bacana. Eles estão desenvolvendo aí com as universidades bolsas, né? Ainda tem algumas bolsas, a universidade tem que entrar em contato com eles, se cadastrar e ver lá quais são os que ainda tem. Bancadas Então, pela autoridade bancadas portuária. O Pavec falou aqui sobre isso. Bancadas pela autoridade portuária e que são soluções para o porto. Exato. Né? Então, eles querem pesquisas que tragam soluções para o porto. Nós tivemos o primeiro CENIT no ano de 2023, né? O primeiro. Foi lá um ensaio, né? Do que eu já era do comitê científico nesse primeiro, e agora nós tivemos o segundo em 2024. Foi muito legal, foi muito bacana, tivemos gente muito boa lá, falando sobre vários assuntos ligados ao porto, teve apresentação de artigo, apresentação de pôster, as faculdades participaram, teve né? alunas suas que publicaram. Teve alunas minhas que publicaram, fiquei super orgulhosa. Tu lembra mais ou menos os temas? Porque tem muita gente que é da área de porto que está pensando, né, em fazer TCC voltado para essa área. Pode ser que faça um artigo, pode submeter no próximo. Eu tinha a orientação. Uma das meninas era sobre a profundidade do canal, né? Que eu ensinei para elas que elas tinham assim, o calado do Porto de Santos. Gente, Porto tem calado, né? Vamos lá. Porto não tem calado. Vamos aos conceitos. Porto tem profundidade, quem tem calado é o navio. Exato. Então, assim, eu já começava errado. Eu falei assim, gente, vamos lá, olha o professor Renato vive falando para vocês, ele bate nesse martelo o tempo todo. Quando ele foi meu professor, acho que todo dia ele falava, Porto não tem calado, Porto tem profundidade, né? Então, assim, tinha uma falando sobre a profundidade aqui para os calados, né? De acordo com... uma falou sobre as cavas submersas, né? Sim. As submersas na hora da dragagem, qual é o perigo, quais são as preocupações em cima disso, né? Isso dentro do que eu tenho. Mas a gente conheceu vários projetos legais, né? A gente conheceu aquele projeto da Igreja Luterana, né? Verdade! Inclusive teremos episódio com eles aqui. Você vai trazer eles aqui? Maravilha! Porque eles têm um trabalho incrível, né? E não tem nada a ver só com questão de igreja, não. Não, nada a ver. É uma questão de... eles acolhem esses marinheiros que vêm aí do mundo inteiro, né? Então, é um programa de acolhimento, social, né? Psicossocial. Então, é um trabalho bem bacana que eles fazem. Aliás, quero procurar eles esse ano para ver se eu faço alguma coisa junto com eles. Então, a gente conhece, né, esses congressos, eles são legais porque a gente conhece muita coisa, a gente participa ali daqueles 2 dias, 3 dias que duram o congresso, você fica vivendo ali naquele mundo, né? E você conhece milhares de pessoas de outras cidades, de outros estados que vieram para o congresso, traz um projeto, traz um programa. Então, assim, o congresso, ele não é só de artigo e pôster, né? Ele não ele é network, ele palestras também, palestras, mini cursos, você conhece pessoas, você faz aí, troca cartão, né? Chega no final, você tá com um bolo de cartão, é meio antigo, mas a gente ainda usa cartão, né? Então, assim, é muito legal fazer parte do congresso. Então, é sempre isso. Eu falo para o aluno também. Teve oportunidade de participar de um congresso? participa. Vai presencial. Mesmo que o congresso tenha a possibilidade de apresentação online, vai presencial. Eu tive alunos que vieram falar para mim, professora, tem a oportunidade de fazer online. Eu falei, gente, presencial é tão mais legal, você vive aquele ambiente, né? Exato. Você passa a conhecer um mundo, né? Eu tive alunas que chegaram lá, né, as minhas alunas foram apresentar, ficaram maravilhadas com o hotel, né? Que foi lá naquele hotel do Corporate, no Sheraton. Então, ficaram maravilhadas com aquele ambiente. É um ambiente mais formal, a gente vê um outro lado da academia, né? A gente vê um outro lado da educação, a conexão, né? Da academia, do mundo acadêmico educacional com o mundo profissional. Com o mundo profissional. E aí a gente vê também essa importância de ligação, né? Como é que a gente leva a universidade para dentro do porto? E como que a gente traz o porto para dentro da universidade? É assim, né? Fazendo esse tipo de coisa. Então, todos os dias nesse congresso, nesse CENIT, no segundo CENIT, todos os dias de manhã tinha o passeio de escuna, né? O passeio de escuna monitorado lá pelo professor Álvaro, que já faz escuna, né? Já sabe o Porto do Avesso. Meu digníssimo esposo, meu cônjuge, ele todas as manhãs ele recebeu FATECs aí de vários lugares, FATECs e ETECs, várias cidades, e levava, né? Tinha gente que nunca tinha visto o mar, né? Entrar numa escuna e ele vai mostrando, e aí ele entra num dia antes, ele entra lá no Marine Traffic
programa, um site bem legal para vocês olharem Sim. toda a movimentação dos portos do mundo, né? Você vê lá todos os navios que estão parados, tem detalhes de cada navio. Então ele entra lá, todos os navios estão parados, aí ele fala, aquele navio é de tal carga, é assim que faz. Então ele vai mostrando isso. E isso não tem em aula teórica nenhuma. Isso Por mais não que o tem professor preço, traga né? vídeo, traga foto, é diferente você estar lá Então, presencialmente. essas visitas técnicas, né, que os congressos proporcionam, o FATECLog também proporciona algumas visitas técnicas de acordo com a cidade onde ele está tá localizado, né? Cada ano é numa cidade diferente, numa FATEC diferente. Então, tem essas visitas técnicas. Sim. Essa visita do Porto na Scuna é muito bacana, né? Inclusive, até os donos da Scuna falam assim, professor, quando a gente precisar, a gente pode chamar o senhor para ser o guia, né? pode chamar para ser guia. Porque ele vai falando, vai mostrando todos os navios. Olha lá, aquela fumacinha, não sei o quê. Então, ele vai mostrando todos os tipos de carga, os equipamentos que são utilizados, né? Transtainer, portainer, né? Que é utilizado no porto. Então, é muito bacana. Show. Então, fica a dica aí pra galera. Sempre que possível, participar de congressos presencialmente. Presencialmente, que é importante você conhecer pessoas, para você conhecer gente de outras cidades, de outros locais. Porque tem networking que não vai estar ali na tela do online, né? Tá no cafezinho que você toma com não sei quem, que esbarra com não sei quem. Exato. Né? E tem também a questão de você ir lá, ter uma apresentação de artigo de um tema que eu tô pensando em escrever sobre isso. Vai você lá assiste, assistir. aprende, pega vai ter alguma coisa sobre ESG, né? Vai ter uma palestra sobre ESG. Vamos lá assistir a palestra sobre ESG, ver o que o cara tá trazendo de novo, né? Perfeito. Então, essas coisas todas, elas são importantes, né? Para quem está vivenciando aí esse mundo, saber que aquilo que é acadêmico, ele não é só para dentro da faculdade, ele vai servir também para o teu ambiente de trabalho, para a tua área profissional, né? Então, assim, essas ligações, elas são importantes, né? As pessoas falam, ai, que saco, escrever trabalho, escrever artigo, a BNT, ai, que droga, não aguento nada disso, eu quero é botar a mão na massa. Gente, às vezes você não bota a mão na massa se você não tiver conhecimento. Exato. Eu aprendi muito mais trabalhando do que estudando na faculdade. Não é bem assim, né? Não é bem assim. As coisas se a gente teve um complementam, né? início, né? A gente só conseguiu ser iniciado naquilo porque a gente foi fazer uma faculdade. Né? Então, muita coisa você não sabia, você não ia nem saber que existia, né? Se você não tivesse feito uma faculdade. E eu acho mais legal você descobrir os porquês das coisas, né? Porque às vezes está fazendo alguma coisa no trabalho e não sabe por quê. Aí na faculdade, no curso, numa aula específica, o professor fala uma coisa e fala, então é por isso que eu faço isso, né? Para não dar aquele problema X. E aí depois da aula, você para lá um pouquinho com o professor, conversa um pouquinho, vê lá, tem uma ideia, né? Então, assim, essas paradinhas que a gente dá no professor no corredor, né? Que acaba com o café do professor. Acaba com o nosso intervalo, mas não tem problema, mas a gente para, a gente faz. Te atende, né? Então, assim, o professor, ele tá sempre, o cara que ele gosta mesmo da profissão dele, tá sempre disponível para o aluno, né? Certeza. A gente, tenho aí, tô entrando no 40º ano de magistério, né? E eu tô sempre à disposição do aluno, né? Eu tô sempre lá, meu trabalho é pelo aluno e para o aluno, né? Não tem outra... não tem outra coisa, né? Então, às vezes a gente até discute com o coordenador, com alguma coisa, por causa do aluno, né? Para comprar uma briga do aluno. Sim. Então, assim... E salva as vidas aí da reprovação, né? Eu sou testemunha. Gente, estamos infelizmente acabando o papo, porque nosso tempo está esgotando, mas ficou a dica, eu acho que esse episódio é obrigatório para você não fazer TCC, né? Já compartilha depois o link com seus alunos, vou compartilhar com os meus também, para você saber o que escolher. Então, assim, monografia, eu particularmente só recomendo se você tiver um tema que você quer falar muito sobre ele, você quer explorar, né? Ele é muito amplo, muito abrangente, você quer ter espaço para explorar, você vai ter no mínimo 40 páginas para escrever aí. Agora, fora isso, artigo acho que é mais produtivo, porque te rende mais, você escreve menos, e você usa isso profissionalmente falando. Eu acho que você de uma foca forma mais, mais focada. Você foca mais porque objetiva. você vai escrever de um detalhe, né? Isso. De alguma coisa. É um recorte. Você vai fazer um recorte. Depois você pode fazer outro artigo sobre outro recorte, né? Então, tudo dentro do mesmo guarda-chuva, né? Exatamente. E mesmo quem tem monografia, pode transformar sua monografia em 5, capítulo de 6 livro, artigos, né? Artigos. 5 artigos, pode publicar em vários lugares, né? Você só não pode publicar o mesmo artigo em 2 congressos diferentes, ou, né? Ou publicar em 2 revistas diferentes. O artigo, ele tem que ser inédito, né? Ele não pode ter sido usado ainda em outro local. Perfeito. Mas é importante. Depois também a Ellen vai colocar lá
no vídeo, no serviço lá, meu contato, Sim, a quem quiser entrar em descrição. contato, né? Com Eu certeza. atendo o pessoal, faço revisão, faço formatação, né? Faço tudo isso à Isso aí. parte Ela aí. só não faz TCC, né? Não, Mas a formatação, olha, Ellen, eu recebo pelo menos propostas, né? 2 a 3 propostas por Indecentes, semana. eu imagino. 2 a 3 propostas por semana. Quanto que você cobra para fazer o trabalho? Aí eu respondo só assim, como assim? Né? Assim, eu construí um nome, né? Eu tenho um nome, né? De ser especialista em ABNT, as pessoas me conhecem em outras faculdades. Já pensou, eu encomendei Comprei lá, o TCC. comprei o TCC lá da professora Gisele, ela fez inteirinho para mim, introdução até as considerações finais. Gente, pelo amor de Deus, não faço TCC. TCC não, eu te oriento, eu te dou aula particular. Olha, eu já trabalhei de N formas diferentes. Pode revisar o português, pode revisar a formatação, mas Tudo. o trabalho foi feito pelo aluno, não por Sim, você. eu né? sempre. E eu oriento, olha, aqui tá faltando você pesquisar alguma coisa mais sobre isso. Vai mais atrás disso, vai mais atrás daquilo. Citações X, Você Y. falou de tal coisa lá no começo, mas você perdeu e não falou mais nada. Então vamos procurar mais coisa. Tá falando perfeito. muito sobre isso, né? Tira. Então, Sim. assim, essas coisas, essa orientação eu dou Já. com certeza, sem nenhum problema. Eu estou pressentindo que a gente vai ter que fazer uma parte 2 para você mais desses detalhes aí. Então, alunos da professora Gisele, por favor, comentem se vocês quiserem que ela volte aqui para falar mais detalhes sobre formatação, dicas ou não, ou conselhos para a vida. Mas agora, para a gente fechar o papo de hoje, eu queria fazer A gente não a falou, pergunta. a gente não falou a questão de que eu fui sua professora e você foi minha professora. Verdade. Eu ia interromper lá no começo para falar isso. Vocês acreditam que teve esse plot na nossa vida? Gente, ela foi a professora de forma voluntária, porque Na época do eu solicitei TCC. ajuda para fazer a formatação do meu TCC, fui na casa dela, fiquei uma tarde inteira ou mais, acho que foi várias que eu fui, ganhei pizza de graça, fiz amizade com todos os gatos, que eu sabia o nome até hoje, mas agora não são os mesmos, né? Tomei café, enfim, ela me ajudou e ela foi minha professora de ABNT. Se eu sou chata hoje com a formatação do seu trabalho, uma das culpadas é ela, porque eu aprendi com ela, né? E depois disso, quando ela foi fazer gestão portuária na pandemia, eu tô lá dando aula pelo Teams, né? Sem ver o rosto de ninguém, dando aula pra tela, porque ninguém abre câmera. Daqui a pouco eu ouço uma voz me chamando. Falando, deixa eu falar com essa professora, que ela tava fazendo gestão portuária e eu tava dando a disciplina de sistemática do comércio exterior. Né? Aí ela foi minha professora. Então a gente fez uma troca. Eu fui professora dela, ela foi minha professora. Essa que troca... a gente aprende a vida inteira, né, Gi? Essa troca a gente tá sempre fazendo, né? Show. Eu tô aqui em Santos já tá 22 anos vai fazer, né? Eu já não saio mais sem encontrar um monte de gente. Oi, professora, é shopping e tal. Tem aluno que o Álvaro, ele lembra de todo mundo. Ele fala, daí era fulano de tal, da turma tal, não sei o quê. Da turma onde trabalha, o nome da mãe. Eu já não lembro tanto assim. Ele fala pra mim, você não lembra, né? Falo, não, esse aí era da turma tal. Lembro o rosto, lógico, né? Nome, essas coisas, sabe tudo. Sim. E também no comecinho eu lembrava nome, sobrenome. Sempre eu lembrava o nome e sobrenome. E qual o curso e a turma e o ano que a pessoa fez comigo, no começo. Da pandemia em diante, eu lembro o rosto e lembro às vezes qual a instituição, né? Depois Agora, de 40 anos dando aula, já não dá não mais. Vai dar, né? Eu tenho um pouquinho mais de idade, eu tô esquecendo, imagina com 40. Gi, pra gente esse papo maravilhoso, que eu já quero parte 2, a última pergunta é: quem é a Gisele Prado de Cangue Rasteirinha? De canga e rasteirinha? Olha, você não... Existe essa cena? Não, de rasteirinha até vai ver. De canga não, que eu sou a pessoa que mora na praia, mas não vai à praia, né? Eu não gosto de areia, né? Sou aquela virginiana chata, que não gosta de areia pegando. A paulista raiz. Assim. Depois que eu chego lá na praia, eu vou sentar na cadeira, o cara fala, você vai quebrar minha cadeira. Nossa. Então, eles não deixam o gordo sentar na cadeira deles. Então, assim, eu tenho que ir pra praia, eu tenho que levar minha cadeira, então é um trampo, né? Mas a Gisele de Cangue Rasteirinha é aquela Gisele que fica em casa o dia inteiro com um camisolão, né? Um camisetão. Adoro colorir, adoro pintar desenho, então fico lá, quando eu tenho um tempinho, eu pego meus livros de colorir, fico colorindo, compro giz de cera, eu ganhei uma caixa de carandache, né? Do lápis de cor carandache, mais caro. Né? Então, assim, gosto de pintar, desenho, pintura bem infantil mesmo, né? Porque eu não sei nada. Desopilar, né? Pra desopilar. Porque o tempo que você tá escolhendo a cor que você vai florzinha, você não tá pensando em outra coisa. Sei. Né? Então, esse momento de desligamento. Assim, adoro fazer artesanato, adoro costurar, fazer bijuteria, já fiz de tudo. Crochê, bijuteria. Nessa área de crochê e tricô, não, mas nessa área de fazer bijuteria, scrapbook, cartonagem, decupagem, já fiz
essas É a mulher do coisas, papel, não tem né? jeito. Eu adoro fazer essas coisas manuais e tal, que são coisas Sim. que desestressam, né? Uhum. Fico chateada porque agora, dando aula de segunda a sábado, não tenho tempo para isso tudo. Mas, assim, e também me dedico à minha área da cartomancia, né? Que eu gosto de ler carta, eu leio desde os 17 anos. Então, assim, recebo algumas pessoas, assim, que tenho Sim. clientes fixos, né? Uhum. Tem alguns clientes fixos. E é uma Sim. carta só de aconselhamento e tal, quando a pessoa tá precisando de uma palavra. Então, eu gosto de fazer Uhum. isso aí também. Legal. Mas, assim, eu sou a Gisele de Cangue Rasteira, que é a Gisele todo dia, a Gisele que não tá dando aula, né? Fora isso, E que ama os gatinhos, né? Inclusive, eu vim até de gatinhos em homenagem é aos seus gato, gatos. adoro gato, meus gatos são meus filhos. Não tive filhos porque eu criei filho dos outros uma vida inteira, né? Então, assim, eu tive muitos filhos e não tive nenhum, né? Então, assim, não. Mas Mas tem vários afilhados mas também. adoro passear, assistir série. Eu e o Álvaro ficamos assistindo milhares, maratonando série. A gente tem todos os streamings, porque a gente ama ver série, Que legal. né? Terror, investigação, drama psicológico, a gente adora essa. Show. Então, essa. Muito bom. Obrigada. Adorei o Eu papo. agradeço. Ai, Maravilhosa. chutei Minha o mão tá microfone gelada. aqui. A minha também, tô geladinha aqui também. Obrigada. Eu agradeço também vocês a paciência de ter visto isso tudo até o fim, falando dessa coisa chata que todo mundo detesta, Imagina, foi uma que é delícia. trabalho acadêmico. Mas, querendo, a gente volta aí para dar uns outros detalhes. Quando estiver mais próximo do final do semestre, né? Que aí Que vem vai os tá- desesperados, né? Meus desesperados. Abre a porta dos Eles fazem desesperados. aquela busca, né, no Google, TCC, tudo que aparecer de TCC, eles começam a assistir, ver Exato. YouTube, tudo isso. Aí vai aumentar a visualização deste vídeo aqui, é. né? Então, se você gostou também, aproveita para curtir, porque valeu a pena esse super papo, né? Comente se você quer parte 2. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? E manda para todos os seus coleguinhas que estão desesperados com o TCC, porque vale a pena. Né, meus assistir. aluninhos comentem aí, que eu vou mandar para todos os meus alunos. Coloquem o um link. presente, né? Lista de chamada. Chamada presente. Às vezes o aluno me manda o WhatsApp e fala assim, professora, tal coisa assim, assim, assim. Aí eu falo assim, primeiro, quem é você? Segundo, qual é a FATEC que Curso, você estuda? disciplina. Terceiro, qual é o seu curso? A ver se me situar, né? De qual. Porque, assim, eu tenho um celular só para atender aluno. Porque eu falo com eu faço grupo com todos os meus alunos. Eu dou meu WhatsApp para todos eles. Eu gosto também. Mas assim, porque eu quero ter esse contato estreito, é uma opção minha. Tem gente que fala, você é louca, tá seu celular para aluno. Ah, gente, Já ouvi muito o isso. horário que eu não quero atender, eu desligo ele e Sim. pronto. Eu já aprendi. aviso eles, falo assim, gente, Uhum. meu celular é só para atender aluno. Então eu vou olhar a hora que eu tiver tempo e vou responder a hora que eu tiver tempo. Sim. Deixa a mensagem lá que você não vai ficar sem resposta. Aí, Vai demorar, né? mas Pode ser que vai demore, mas vai ter. mas vai ter. Perfeito. Às vezes na madrugada, né? Acontece. Quem nunca, né? Gi, muito obrigada. Eu que agradeço. Beleza? Até a próxima, hein? Parte 2. Se você gostou também, comenta aí. Beijo, gente. Até a Beijo, próxima. beijo, beijo. Tchau, tchau.